Paulo Fonseca foi demitido do Milan. Uma notícia que não me surpreendeu aqui no canal, eu já tô cobrindo ele já tem um tempo, pra quem viu os últimos vídeos. Eu falei sobre essa situação toda e hoje a gente vai conversar sobre o Milan, principalmente que opções o Milan vai ter aí. E dizem que o novo treinador vai ser Sérgio Conceição. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, a partir da perspectiva desse novo treinador. A gente vai conversar sobre os dois, vai saber se foi uma boa escolha do Milan demitir ele no meio da temporada agora e se dá pra dar continuidade ao trabalho. A gente vai conversar sobre todo esse assunto aqui no vídeo de hoje. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, não é novidade pra ninguém as minhas críticas a Paulo Fonseca, eu realmente não gosto da escola de futebol dele, eu acho o jeito que ele pratica o futebol muito pouco eficiente e também extrai pouco de grandes peças, né, eu acho que ele é um cara mais feito pra pegar elencos mais fracos, né, então se ele pega um elenco mais fraco, ele consegue ter um trabalho que é razoável pra esse elenco mais fraco, pra esse time médio, assim, então se ele estiver treinando, por exemplo, a Roma, ou uma Fiorentina, ou outro clube que tem um patamar um pouco abaixo do Milan, que é um dos maiores campeões de Champions League, que é um time gigante por trás, talvez fizesse um pouco mais de sentido, ok? Eu diria que ele é o cara certo pra esse tipo de cenário. Agora, pro cenário de treinar um Milan, um time que tem tanto peso por trás, que tem uma torcida tão grande, é muito pouco. De fato, o que a gente vê de Paulo Fonseca são vitórias em alguns cenários atípicos, como por exemplo o Real Madrid em crise e acaba perdendo para o Milan. Acontece, ele fez um bom jogo ali e ele acabou ganhando, mas em outras situações a gente sabe qual seria o resultado. Outro jogo interessante que a gente viu ele ganhando foi o jogo contra a Inter de Milão, onde claramente a escolha dele em campo foi um negócio assim questionável pra caramba, mas deu certo, ele acabou ganhando, cara. Na base da insistência ele acaba ganhando aquele jogo ali. Também foi um dia típico pra a Inter de Milão. Eu acho que a Inter de Milão na maior parte dos cenários acabaria ganhando. Se você repetisse aquele jogo 10 vezes, Paulo Fonseca acabaria sendo o vilão daquela partida com a ideia dele que eu particularmente não gosto muito. Eu falei sobre esses problemas, sobre essa falta de desempenho que ele tava tirando de algumas peças do elenco, né, que ele simplesmente não conseguia fazer elas renderem e tudo mais. De fato, a gente viu ali um Pulisic protagonista, que é muito legal, mas não é o suficiente. Então, o Milan, eu citei aqui que ele tinha algumas escolhas pra identidade de futebol dele que pra mim encaixavam bastante, né? E essas escolhas eram, por exemplo, Ange Postecoglou ou um Roberto De Zerbi, que vi muita gente, inclusive, falando deles, eu acho que encaixa bastante. E também algumas pessoas pedindo Xavi, mas Xavi é um treinador guardiolista, ele vai pedir coisas em excesso pra a direção do clube, que ela não vai poder entregar pra ele, então o trabalho dele nunca vai chegar no 100%. A gente precisa de um cara que nem o Roberto De Zerbi, que desenvolve bem jovens, então o Milan pode ir numa linha de contratar jogadores jovens mais baratos e desenvolver eles, ou um Ange Postecoglou, que a ideia por si só já mune os jogadores, eles não precisam ser tão bons assim. De fato, a ideia do treinador é muito bem feita e a bola vai chegar no ataque de alguma maneira. Então, de fato, são dois treinadores que têm uma identidade e um encaixe melhor com o sistema atual e com o Milan atual, o elenco atual do Milan. Então, era quem eu pensava assim como um possível treinador ideal. E aí eles vão atrás de Sérgio Conceição. E Sérgio Conceição é uma escolha perfeita do Milan. Não tem outra escolha para essa metade de temporada do que seria melhor que Sérgio Conceição. Por quê? Sérgio Conceição tem um estilo de futebol muito parecido com o de Paulo Fonseca, ok? Não são tão diferentes. Que a gente entra naquela questão de escolas de futebol, ok? Temos uma escolinha de futebol aí por trás do treinador, que engloba outros treinadores. Portugal, ok? É uma escola de Portugal isso aqui. Como tem a escola de treinadores da Inglaterra, como tem a escola de treinadores da Alemanha, que pra mim é uma das mais bem-sucedidas do mundo. E uma das que eu mais gosto, né? A gente vê que tanto Klopp quanto Tuchel, quanto outros treinadores da Alemanha, eles carregam características que são parecidas, que são levadas para todos os clubes da Alemanha. É uma escola de futebol. E Sérgio Conceição, ele tem essa escola que é parecida com a de Paulo Fonseca, inclusive na formação em si, cara. Bom, cara, e essa escola de futebol que Sérgio Conceição vai trazer, que Paulo Fonseca também tem, e que eles compartilham, eu tô falando bastante da formação, ok? São formações que ambos utilizam, não é o 4-2-3-1, não é o core de Sérgio Conceição, e aqui eu vou tentar explicar um pouquinho mais pra frente, mas essa execução de 4-2-3-1 dos dois é igual. É basicamente um 4-2-3-1 na defesa e um 4-2-4 no ataque, onde você tem um 10 móvel, que é o meio atacante que se junta à linha de ataque para virar quase o segundo atacante, e um 9 com jogo de posse alto. É a execução melhor da formação de Sérgio Conceição. O que muda de Sérgio Conceição para Paulo Fonseca é claramente a execução, o jeito que cada um utiliza a formação e também o nível de variação. Sérgio Conceição não tem limitação nenhuma, cara. Se ele tiver um 9 de área, ele vai usar. Se ele tiver um 10 que é só muito criativo e não tem outras partes do campo ele consegue utilizar, ele varia muito mais. Ele tem outras formações, ele tem outro jeito de encarar o campo. Eu diria que o 4-2-4 é uma das execuções do 4-4-2, que é a formação padrão e base de Sérgio Conceição. Inclusive, um dos motivos porque eu gosto tanto desse treinador e porque eu trouxe ele em elenco, por exemplo, do Wolves, eu falei que ele podia fazer uma geração ali dentro do Wolves, um futebol bonito que chegasse até no topo da Premier League ali, de disputar as primeiras vagas, de querer roubar uma vaga europeia.
europeia, é muito porque essa escola de futebol dele é muito completa. Ele é um treinador muito melhor em mata-mata que a maioria por causa dessa variação, porque ele consegue adaptar o time dele aos mata-matas. Ele é um treinador que não tem dificuldade em usar jogadores ruins. Ele tem um jogador que é abaixo, se ele tem um jogador que tem menos, ele consegue adaptar a formação dele e fazer ele funcionar. Ele também consegue extrair muito de grandes peças, cara. A gente vê alguns jogadores ali dentro do elenco do Porto que ele treinava, que não eram tão bons, mas tinham algumas características muito positivas e ele conseguia extrair aquilo para o máximo, sabe? Peças como Galeno, PP, entre muitas outras, tá ligado? Conseguia extrair o melhor de Wendel, um brasileiro ali que não é dos mais impressionantes do mundo, mas é uma peça que tem características interessantes e ele conseguia extrair. Então, de fato, o que Sérgio Conceição traz a mais que Paulo Fonseca é experiência, é variação tática, é mais formações e é um cara que é muito melhor em mata-mata e também eu acho que vai trazer uma consistência de jogo a jogo melhor para o Milan. Então, se eu puder descrever pra vocês Sérgio Conceição, o que ele vai trazer nos mata-matas é variações de formações para enfrentar determinados adversários e dentro da liga ele vai escolher uma formação específica, que eu imagino que deve ser o 4-2-3-1, e aí ele vai usar algumas pequenas variações de peças, de maneiras de utilizar cada jogo ali para cada adversário, mas ele vai usar mais essa formação para poder ter uma média de pontuação alta e poder, quem sabe, ganhar um título italiano também, ok? Então, Sérgio Conceição é um treinador que pode trazer um a mais para esses jogadores, que pode pegar um Theo Hernandes, transformar numa máquina, pode transformar um Rafael Leão numa máquina de gols e usar as melhores características do jogador. Ele pode fazer tudo isso. Um dos motivos porque eu acredito tanto no trabalho dele é o que ele faz dentro da Champions. Ver o Porto ganhar do Arsenal, mesmo que seja de 1-0, é algo impressionante. Assim, teve torcedor do Benfica, inclusive, que não entendeu porque que eu falei que o Porto, ele é mais competitivo. É por causa do treinador, não é por causa do elenco, é por causa do treinador. O treinador do Porto, o Sérgio Conceição, ele conseguia fazer do Porto um time muito melhor do que as peças dele refletiam. Ainda mais tendo tanta variação, porque o Porto vendia bastante, né? Tem uma rotação de jogadores muito grande. E ainda assim ele conseguia manter um excelente time. Então, de fato, por isso que esse treinador é tão bom. Agora que eu falei tudo isso, pra quem notou a thumb do vídeo já sabe que é um vídeo meu montando o elenco. Vou mostrar pra vocês o elenco montado com algumas peças aqui, né? Eu trouxe para esse treinador. E eu vou mostrar pra vocês também como funcionam as formações dele ali em determinados momentos. Mas saiba que ele tem muita variação, cara. É um cara muito completinho. Enfim, cara, vamos lá. Bom, cara, aqui a gente tem o elenco montado com o Sérgio Conceição. Tem algumas peças que estão de fora, por exemplo, o Loftus-Cheek da vida e algumas outras que o Milan vai precisar vender para poder contratar alguns dos jogadores que estão aqui, algumas prioridades que eu dei aqui, e você vai entender todas elas durante o vídeo. Tem alguns que eu poderia manter como um Yunus Musa, por exemplo, que eu acho que é um jogador interessante, pode cumprir algumas funções de campo, mas enfim, cara, a gente vai aqui pro gol em primeiro lugar. Nós temos o nosso goleiro Mike Maignan, que é um dos melhores do mundo, não preciso questionar isso. A mudança no número 2, né, eu trouxe Cauã Santos do Frankfurt. Eu acho que pode ser um goleiro barato que o Milan pode ir atrás para ser um número 2 e quem sabe aí, né, quando o Maignan sair virar o número 1, brigando aí com a vaga com o Torriani, que também é muito talentoso, que eu já falei aqui no canal, inclusive. Nós temos aqui nosso querido Tomori Gabbia na direita do campo, Vlahovic e Malik Thiaw na esquerda. Desde que Vlahovic chegou à esquerda do campo, pra mim melhorou bastante, né? Você tem um cara de ofício para o lado do campo. Thiaw, ele é um jogador que tem a perna direita como principal, então de fato ele vai jogar mais na direita do campo. Só como ele é um zagueiro central, ele joga dos dois lados sem ter muito problema. O mesmo vale pra Tomori, ok? Gabbia já é um jogador que eu vejo mais pra direita do campo mesmo. E termina por aqui. Nós temos aqui Emerson Royal na lateral direita do campo com Alex Jimenez. Tem alguns outros jovens que podem participar daqui, como o tal do Terratiano, ok? E ele pode também fazer a função. Lembrando que, como você tem Sérgio Conceição, eu acho que Emerson Royal tende a render bastante também, mesmo não sendo aquele jogador dos sonhos, ok? E na esquerda nós temos Theo Hernandes e Emerson Palmieri. É muito essencial que o Milan contrate um cara pra esquerda. Não precisa ser Palmieri. Palmieri é mais um exemplo de um jogador barato e bom. Não teria uma queda brutal de rendimento se sai Theo Hernandes pra vir Emerson Palmieri, que é um jogador muito completinho também. E, de fato, Emerson Palmieri pode entregar muito aqui nessa posição específica. E é necessário porque quando você perde Theo Hernandes, cara, o Milan, ele fica com a lacuna. Não pode ser assim, você não pode ter um cara pra posição, você tem que ter pelo menos dois ali garantidos. E eu entendo que pode adaptar um cara da direita pra esquerda, só que não é o correto. O correto é ter um cara da posição, pelo menos um reserva. Palmieri pode ser uma opção barata aí, vindo do West Ham, opção interessante aí pro Milan. O West Ham parece estar investindo mais numa juventude e tudo mais, então eu entendo que ele vai acabar saindo em algum momento. É um jogador italiano também. Ah, eu sei que ele é brasileiro, eu sei que vai ter alguém que vai comentar, eu sei que ele é naturalizado italiano. Bom, nós temos aqui primeiro e segundo volante, e de primeiro volante nós temos Bennacer e Fofana. Eu prefiro o Bennacer a Fofana, eu acho que o fato dele se lesionar não diz o desempenho dele em campo. Inclusive me irrito muito com a galera que confunde isso, não é porque um jogador se lesiona que ele é ruim, ok? De fato, quando ele tá em campo, ele é um dos melhores que eu já vi na posição. Ele lembra bastante, eu já falei, né, Busquets pelo jogo de contrapressão brilhante, o nível de drible dele. Também, cara, é um cara com físico maravilhoso, assim. Quando ele tá saudável, né, fisicamente, ele é brutal em campo, cara. Eu gosto muito de Bennacer, assim, eu sou fã do futebol dele. É uma pena as crises de lesão dele, espero
que ele volte a jogar futebol e continuar aí, talvez o Milan pense em um substituto, eu tentaria ainda Benassi. Fofana também tá em boa condição física e pode jogar essa função. E aqui nós temos na esquerda como segundo volante, nós temos Reginanders e Nico Gonzalez. Nico Gonzalez vindo do Porto. Excelente jogador aí, um jovem talento. Eu acho que o Milan pode pegar esse jogador e adicionar ao elenco, seria essencial. Porque nós temos uma dupla de volantes com um bom jogo de posse, que tem que passar bastante bola, que vai tocar bastante na bola, e é necessário que esses caras, eles consigam fazer essa função, porque eles que vão ditar o ritmo do jogo, ok? Essa dupla de volantes é muito importante em todas as formações que vocês vão ver desse treinador específico. Então você tem que ter dois volantes defensivos ali fazendo a função. Reginanders também poderia jogar de 10, ok? Mas eu prefiro Pulisic. E agora falando do meio atacante, nós temos aqui Pulisic e Fábio Vieira. Pulisic vai cumprir uma função que é muito confortável pra ele, né? Ele vai jogar penetrando espaço vazio, né? Que chamam de ponta de lança, que não é uma explicação boa, ok? Você chega e fala ponta de lança, não tá falando nada. Uma pessoa que não entende futebol não vai entender o que você tá falando. Ponta de lança, quando as pessoas falam, é aquele cara que vai jogando atrás de um 9, penetrando espaço vazio e aproveitando as oportunidades em campo. E normalmente é atribuído ao 10, né? Mas não é 100% da função do 10, é uma parte dela. E de fato o Pulisic vai cumprir essa parte mais de ponta de lança mesmo, de ele tá penetrando espaço vazio e fechando na área pra fazer gol, o que ele tem feito muito bem. Inclusive o Pulisic tem se reinventado na posição aí, né, junto de Rafinha. Mas Rafinha traz um jogo de posse melhor, o Pulisic tem bem menos disso aí no escopo de skills dele, ok? Fábio Vieira será uma disputa com o Porto, o Milan ganha, é claro. O Milan tem bem mais grana que o Porto e o Arsenal parece querer vender ele. É um jogador que tem um balanço um pouquinho mais da direita do campo, mas também pode fazer uma função de 10 muito bem. E vocês vão entender que o balanço à direita do campo até é algo interessante. Enfim, cara, nós temos aqui na ponta Edon Zigrova vindo do Lille, que é um jogador maravilhoso pra quem conhece aí. Ele é desconhecido, mas ele é bom pra caramba pra quem já se debruçou sobre esse jogador, pra uma observada no que ele é capaz de fazer em campo. Nós temos na reserva dele Chukwueze, que é um jogador famoso fede nem cheira, mas entrega alguma coisa, né? Entrega uns gols interessantes ali de vez em quando. Nós temos Rafael Leão e o tal do Gnonto vindo do Leeds, que também é italiano. Eu sei que você não sabia, Gnonto é italiano. Um excelente jogador e um excelente reserva pra Rafael Leão, porque ele mantém a parte criativa ali em alta, porque é um jogador que também tem a capacidade de 1v1 e de técnica muito boa. Por último, nós temos a cereja do bolo, nosso querido Kolo Muani, né? Como o 9 principal. Não é uma contratação tão difícil pro Milan, mas do ponto de vista financeiro vai ser um investimento a mais. Morata na reserva dele. Bom, e aqui a gente começa a conversar um pouco mais complexamente da coisa. O Milan contratar Morata foi uma burrice, porque Morata recebe um salário muito alto, é quase 9 milhões de euros. E não vale a pena, de fato. Morata é um jogador muito incompleto, cara. Ele, na verdade, ele é um jogador muito completo, porque ele finaliza muito mal. E ele não tem mais aquela idade de você duvidar e de você achar, não, ele vai melhorar. Não vai, assim. Ele é um jogador que não traz segurança nenhuma. Pra mim, um Kolo Muani traz uma a mais ali de 1v1 e outras características que Morata não tem e que, principalmente, vão fazer ele valer a pena. E também tem uma finalização muito legal, tá ligado? Assim, os gols ali que você vê ele fazendo de cabeça, com os pés também, são impressionantes também. É um jogador muito da hora, inclusive cumpre a função do jogo de posse a mais que o treinador vai pedir. Então, de fato, essa aqui é uma situação bem chata, porque Kolo Muani também tem um salário de 9 milhões de euros. Então, o Milan vai ter que negociar muito bem isso aí, pra poder funcionar, até porque a estrutura de salário do Milan atual não é das mais impressionantes da Série A italiana. Mas vamos lá. Eu falei aqui sobre o padrão 4-2-4, né, que eu tinha falado. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui. Nós temos esse padrão aqui, né, que a gente vê um camisa 10 que ele fica girando em volta desse 9, que centraliza, mas que também joga por um lado do campo. Com o Pulisic, ele tem o pé à direita do campo, a gente pode dar um ângulo de chute dele pra cá, mas Kolo Muani também, tá ligado? Então pode rolar um cenário desse aqui. E esses dois são muito importantes pra essa transição, né, do 4-2-4 deles, que vão dar segurança aqui nas transições de meio de campo e principalmente na parte defensiva também. É um dos padrões dele. Ele também pode usar um 4-4-2 losango com 4 meias e outras opções aí a mais que ele vai ter, mas essa formação funciona a maior parte do tempo desse jeito. É claro que em um jogo mais difícil, o Pulisic vai ter que marcar bastante e descer, só que o Pulisic tem um físico até legal pra fazer essa parte, então não é um problema tão grande. Enfim, cara, é basicamente isso aqui que o treinador vai trazer aqui de ideia base padrão. Nós temos laterais que atuam fazendo só uma pequena cobertura até um lado do campo, mas a depender da formação pode rolar aquela do lateral trocar com ponta, né? Você botar o ponta no extremo do campo, fazer o lateral trocar com ponta. Tem versões de 4-4-2 da formação dele que ele faz bastante isso, né? E com a dupla de Theo Hernandes e Rafael Leão é muito da hora, né? Porque Theo Hernandes tem uma finalização muito boa. Imagina você criar uma dinâmica que o ponta desce e o lateral sobe e para na cara do gol do nada, tá ligado? Ou então a dinâmica que Emerson Royal troca de posição também com Edson Grova e cria uma insegurança de quem é que vai atacar. Ele também tem esse tipo de padrão que ele pode utilizar. A exigência de zagueiro e goleiro dele, só pra falar aqui no final, é bem pequena. Não é nada absurdo, não. É uma exigência bem leve, assim. O cara tem que passar direito e tudo mais e tem que ser um bom marcador, tá ligado? Pode ser zagueiro central, pode ser um zagueiro mais de lado de campo. Não vai ter muito problema com isso. O goleiro é a mesma coisa. Ah, mas ele usa Diogo Costa, que é tão bom com os pés. Mas ele não usa tanto a característica dele com os pés, tá ligado? Ele consegue utilizar no o jogo de posse do goleiro, mas não é uma base, tá ligado?
ligado? Uma questão com o goleiro que é muito simplificada. De fato, a gente chega aqui no final desse vídeo, tem muitos outros padrões que eu poderia mostrar pra vocês, mas esse aqui é a base do meu pensamento. Alguns vão perguntar de Okafor, seria usar um 4-4-2 Okafor encaixaria, mas na ponta eu não vejo um encaixe muito bom, seria uma limitação muito grande ter um Okafor como ponta, cria muito pouco. É um jogador muito direto ao gol, né? E em algumas situações ele poderia até utilizar, mas eu prefiro manter isso aqui e vender um Okafor da vida pra contratar um Gnonto, que vai trazer um cara que pode jogar de 10, que pode jogar na direita do campo, tá ligado? São outras funções que ele pode acabar cumprindo em campo. Então, pra ter mais elenco, eu faria esse tipo de mudança aqui. E não seria tão caro, né? Tipo, você sair de um Okafor, vender um Okafor pra trazer um Gnonto não é das piores coisas do mundo. Aí a gente também vai me perguntar de Tammy Abraham, que eu também teria como um objeto ali de não contratar, né? De não continuar com ele, porque você vai ter dois Moratas, você vai ter dois caras que finalizam mal e dois caras que não trazem aquele a mais, tá ligado? O Kolo Muani, ele traz esse a mais mesmo. Ser um jogadoraço assim e, cara, pode ser uma opção core pra eles. Pensei em outras opções também, cara. Pensei em Scamacca, mas o cara sofreu ligamento cruzado, a gente não sabe como é que ele vai voltar. Pensei em algumas outras opções. Enfim, cara. Este aqui foi o elenco de hoje, pra quem me perguntou tanto, que vai me pedir outros elencos também em breve vai ter, ok? Quem sabe do Wolves aí, de Vitor Pereira e tudo mais. Enfim, cara. Se você gostou desse vídeo, se achou que esse vídeo agregou alguma coisa na sua vida, não esqueça de deixar o like e tem opção aí na aba de comentários, se passando pro lado, a opção de hypar o vídeo. Ajuda bastante esse tipo de vídeo a continuar, ok? Eu preciso da ajuda de vocês aqui pra que esse canal continue. Também você pode compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, torcedor do Milan, quem sabe compartilhar em alguma página do Milan aí, seria algo interessante aí pra galerinha do Milan ficar mais atenta e aprender um pouquinho sobre o treinador e também entender se é ou não uma boa opção de alguém que tem de alguém que conhece esse treinador. Pode ser algo interessante se passar pra frente. Obrigado à presença de todos, obrigado a todos que me escutaram até aqui. É isso, tchau.